Comunicação. Oferecimento. Comunicação na sua versão impressa. Peça já o seu. O Comunicação está no ar e o tema da nossa edição de hoje é o surgimento da imprensa, sua evolução e as técnicas apresentadas. Fique ligado porque o programa de hoje está repleto com muito conteúdo para você. Teremos uma matéria produzida pelos estudantes de Comunicação Social aqui da UNEB de Conceição do Coité. É isso mesmo, e eles irão participar do nosso programa hoje através do nosso aplicativo. E ainda teremos uma entrevista exclusiva com Anísio Júnior, diretor do Jornal Regional Cisal. E os nossos quadros Se Liga e Fala Galera. O Comunicação já começou! Não saia daí! E aí, tudo bem? A nossa edição de hoje começa com uma matéria produzida pelos estudantes de Comunicação Social da UNEB de Coité. Nessa matéria, os alunos ilustram o surgimento do jornal impresso, suas técnicas, evolução e algumas curiosidades. Uma das primeiras ocorrências de jornal surgiu em Roma há cerca de 59 a.C. O Acta Diurna é considerado o mais antigo jornal. Foi inventado pelo imperador romano Júlio César, mas foi com Johannes Gutenberg, em 1447, que nasceu o jornal como conhecemos hoje. Somente a partir do século XV, com todo o processo de globalização que se iniciava, favorecendo o intercâmbio entre as nações, que surge a necessidade maior de se obter informações. No século XVI, a imprensa voltava a maioria de suas publicações para assuntos da esfera religiosa. Nessa época, a leitura era utilizada como mecanismo de evangelização. Em 1455, foi impresso pela primeira vez a Bíblia Sagrada. Em 1776, a Suécia tornou-se o primeiro país a aprovar uma lei que protegia a liberdade de imprensa. Em 1778, as revoluções burguesas ocorridas na França favorecem conquistas e direitos à livre comunicação e à liberdade de imprensa, graças ao artigo 11 da Constituição Francesa de 26 de 8 de 1778. Esse ocorrido foi essencial para o surgimento da imprensa moderna. Esta evolução transformou a imprensa de forma que se tornou combativa, revolucionária, ativista e com opinião formada politicamente. Um marco na história da imprensa é a transformação do jornal em mercadoria, principalmente nos Estados Unidos. A tentativa de tornar o jornal impresso mais popular, publicidades e propagandas foram incorporadas nesse veículo de comunicação, consolidando o formato que temos até hoje. No ano de 1844, o telégrafo foi inventado, transformando a imprensa escrita. Agora as informações eram transmitidas em questão de minutos, permitindo relatos mais atuais e relevantes. Em meados do século XIX, os jornais se tornaram o principal veículo de divulgação e recebimento de informações. As primeiras fotografias em jornal também surgiram no século XIX. A chegada da televisão e da internet também foram essenciais para que os jornais impressos se modificassem e se adaptassem para sobreviver na era das tecnologias modernas. A atividade da imprensa no Brasil chegou com a vinda da família real portuguesa, em 1808, já que até então, por ser uma colônia, não era permitida no país a publicação de jornais, livros ou panfletos. Assim, o primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, circulou pela primeira vez no dia 10 de setembro de 1808.
A nossa produção recebeu através do nosso aplicativo um dos vídeos dos estudantes que produziram essa matéria. O nome dela é Júlia Almeida e ela vai interagir com a gente. Põe na tela. Meu nome é Júlia, sou estudante de comunicação com habilitação em rádio e TV e eu gostaria de deixar aqui a minha opinião sobre o fim do jornal impresso, sobre essa comparação do jornal impresso com o jornal digital. Bom, o jornal impresso eu creio que ele não acabe tão cedo porque ele conta com um público fiel e que passa mais credibilidade para o público. Porém, o jornal digital tem uma fonte maior de informação, circula mais rápido, sem custo adicional. Então, eu acho que para o jornal impresso continuar e manter a sua sobrevivência, deve haver uma adaptação junto a essa nova tecnologia para que seja aceito sempre. Agradecemos a participação da nossa telespectadora Júlia Almeida. Ah, e tem mais vídeos chegando e até o final do nosso programa iremos exibir. Agora assistiremos a uma entrevista exclusiva com o Anísio Júnior, que é diretor do Jornal Regional Cisal. Essa matéria que é produzida pelo nosso repórter Lucas Santos. É isso mesmo, o nosso repórter Lucas Santos conversou com o Anísio e ele contou pra gente uma das dificuldades que enfrentou para a implantação do Jornal Cisal. E ele também emitiu sua opinião pessoal sobre o futuro do jornal impresso. Essa entrevista foi dividida em duas partes e a primeira você confere agora. Para entender como esse importante meio de comunicação funciona atualmente, eu converso agora com o responsável pelo jornal regional, Anísio Júnior. Primeiramente, nosso muito obrigado em nome da equipe por você ter aceitado conversar com a gente. Eu começo perguntando o seguinte: há quanto tempo o jornal está em atividade aqui em Boité? Nós começamos as atividades aqui há 2 anos atrás. Na verdade, eu sou proveniente da capital de São Paulo, onde eu vim para cá para poder vislumbrei na cidade um potencial, né, econômico maior, onde a minha atividade lá era predominantemente na área de direito e também na área de marketing, publicidade. Então, nós começamos aqui fazendo uma pesquisa. Essa pesquisa nos trouxe um lado positivo nessa questão de informações e notícias, né, que era carente na região. Então, nós começamos, na verdade, a pesquisa há 2 anos e há 1 ano e meio, mais ou menos, nós conseguimos imprimir a primeira edição, efetivamente. Devido a essa pesquisa, nós conseguimos também vislumbrar essa necessidade da região. A região é a região cisaleira, né? Essa região cisaleira ela é composta por 20 cidades, né, na região cisaleira, e aí nós conseguimos atingir essas 20 cidades na distribuição do jornal, né, na veiculação do jornal. Mas, porém, nós somos restritos a algumas maiores que estão mais ao redor daqui da cidade de Coité, onde a gente tem a nossa sede. Quais foram os principais desafios enfrentados para a implantação do jornal? Houve boa recepção por parte da população? Bem, como eu creio que todas as regiões brasileiras tem a dificuldade da população não estar acostumada com a leitura, né? E hoje maior por parte dessa questão eletrônica que está mais avançada, nós tivemos justamente essa dificuldade em implantar. Mas devido à nossa persistência, né, e a nossa vontade de que isso fosse realizado de verdade, nós conseguimos fazer com que isso fosse credibilizado, pelo fato de a gente fazer um jornal bem elaborado, um jornal bonito de se ver, com bastante fotografia. Enfim, a gente tivemos a sorte de ter uma equipe boa. No início nós tivemos pessoas com vontade de conseguir fazer com que isso fosse concretizado, né? E na verdade a dificuldade maior foi essa. A edição aqui do jornal regional Cisal é mensal, né? Mensal. Sendo mensal, como é realizado esse processo? Desde a rotina, a seleção das notícias que serão publicadas, a revisão, a edição, o que se passa nos bastidores, até o jornal chegar às bancas e, consequentemente, chegar aos leitores. Bem, nós começamos a edição com uma reunião onde a gente discute a pauta.
Então discutimos pautas, as mais relevantes, a gente pesquisa, nós fazemos as nossas pesquisas pela internet também, o que está sendo mais comentado, o que está sendo mais veiculado. E depois dessa reunião de pauta a gente divide os editoriais e depois dessa divisão de funções a gente parte para o campo. Aí depois a gente efetivar algumas matérias, concretizar algumas matérias, nós fazemos uma outra reunião para discutir quais são as que vão ser editadas, né? E a partir daí, nessa primeira quinzena do mês, a gente já tem essas matérias, na segunda quinzena a gente já faz a elaboração da edição, separando já as matérias mais relevantes, que são, na verdade, as informações mais relevantes, porque eu não sei se já falei que o jornal ele é praticamente um jornal informativo e não noticioso, né? Porque noticioso seria mais iminente, né? E nesse caso a gente faz mais uma revista. E então depois a gente passa para essa edição. O editor geralmente é o editor que recebe todas as matérias prontas e depois a gente já faz a revisão e a gente pode mandar para a gráfica, né? Já aconteceu de jornal estar quase pronto e aí aconteceu um fato que não poderia ficar de fora da edição? Sim, não só uma vez, algumas vezes. Acontece um boom, assim, uma bomba que a gente consegue editar rapidamente, fazer a produção rapidamente e para aí a gente colocar uma matéria muito importante. Logo após um breve intervalo comercial, você continua acompanhando a entrevista com o Anísio Júnior. E daqui a pouquinho tem muito mais comunicação para você. Não saia daí! Fala, galera! Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha irmã, pra minha avó e pra todos os meus amigos que estão em Salvador. Tchau! Estamos no horário brasileiro de verão. Acerte seu relógio. Fala, galera! Eu gosto muito de você é um paizão. Por isso eu tô aqui, mandando um alô pra você na gravação. Eu te amo. E dá um abraço. Você está assistindo Comunicação. Fala, galera! Meu nome é Raí e eu queria mandar um recado para os nossos políticos. É você mesmo que tanto promete e não faz nada? A eleição tá chegando aí, viu? Então prepara que vem bomba. Não perca a chance de ter em suas mãos a versão impressa do Comunicação. Uma edição especial produzida pelos estudantes Lucas Santos, Daíse Maria, Luana, Juliane e Rony Almeida. Com o tema Surgimento, Evolução e Técnicas da Imprensa. Comunicação, versão impressa, peça já o seu. Fala, galera! Oi, eu quero mandar um abraço pro meu pai, Tiago, e minha mãe, Ana. Lembra de mim também, viu? Qual foi? Tchau. E também quero falar que eu amo muito eles. Lembra de mim, velho. Eu sou de E também amo minha prima que tá aqui falando que tá solitária. Tá tentando arranjar um namorado. E tchau. Estamos de volta com o nosso programa Comunicação e agora nós iremos acompanhar a segunda parte da entrevista com o Anísio Júnior. Os benefícios que a evolução tecnológica propiciou a quem trabalha nessa área? Principalmente na questão da diagramação. Nós fazemos a parte jornalística, a produção jornalística, né? Nós centralizamos num arquivo, esse arquivo a gente passa para o editor, e o editor edita toda a matéria e depois da revisão a gente coloca num arquivo só para a gente mandar para o diagramador e web designer, né? E essa parte foi a parte principal que nos beneficiou mais, essa questão da diagramação, que ficou muito mais prático, onde a gente consegue, num simples arquivo, mandamos para a gráfica e a gente pode imprimir o jornal. O surgimento do rádio fez com que o jornal impresso se modificasse.
O surgimento da televisão, por sua vez, fez com que o rádio e o jornal impresso criassem novos mecanismos. Agora, com o surgimento da internet, há quem fale que o jornal impresso chegará ao fim. Você acredita na possibilidade de jornal impresso continuar existindo? Quais os mecanismos que podem ser utilizados agora para que isso seja evitado? Bem, eu acredito muito em que o jornal vai continuar. Eu não acredito que ele vai parar, não. O jornal impresso ele tem a sua parcela, né, de colaboração, né, na área jornalística, e eu acho que isso não vai acabar, não. Vai acabar se os produtores dos jornais pararem, porque na verdade ele é uma empresa, né, e é onde isso tem que sobreviver também, mas eu acredito que, já que o jornal, além de ser um informativo, ele também passa a ser um colaborador na área de publicidade para as empresas, né, os comércios em geral. Então, sendo o jornal também utilizado para publicidade, eu acho que aí, unindo uma coisa à outra, ele vai continuar. Por isso, eu acho que vai continuar uma coisa, porque ele produz a informação, produz o jornalismo e também produz o marketing e a propaganda, que por isso os dois juntos andam, eu acho que vai caminhar por muito tempo ainda. Mais uma vez, muito obrigado ao Anísio Júnior, obrigado. Foi muito simpático com a gente. Obrigado, disponha. Eu espero que o Jornal Regional Cisal possa continuar colaborando assim para vocês, e nós estamos sempre à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Agora nós vamos ver mais participações da galera do curso de comunicação aqui na tela. Vamos lá! Olá, eu sou Rony Almeida, sou estudante de Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV, e eu vou dar minha opinião sobre o jornal impresso. Para isso eu vou utilizar uma frase bastante conhecida. O homem não cria as tecnologias criam o homem. Nesse sentido, as tecnologias criaram um homem que necessita de informação, que tem sede de informações e que demanda informações em tempo real, com agilidade, com precisão. E pelas próprias características do jornal impresso isso é inviável. Por isso que eu acredito que o jornal impresso não vai conseguir sobreviver a todo esse fluxo de informação, a toda essa instantaneidade. Por isso que eu acredito que ele não vai ter como se readaptar às novas tecnologias, que eu acredito que vão continuar a crescer. Então eu acredito que o jornal impresso vai ficar restrito a um público, vai ficar restrito a pessoas que acreditam que esperam confiança e originalidade do produto, que geralmente o jornal impresso tem essa característica, tem esse padrão. Então é isso. Valeu, Rony, obrigada pela participação e interação aqui no nosso programa. E agora, Daísio, o que vem por aí? Agora, Luana, iremos ver um trabalho muito bacana produzido pela jornalista carioca Vivian Grace. Ela fez um estudo para o entendimento de como surgiu a imprensa, considerada hoje o quarto maior poder do mundo. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no YouTube, nós vamos ver agora, põe na tela. O homem sempre teve necessidade de se comunicar com seus semelhantes, de registrar os fatos do dia a dia, de marcar e delimitar espaços e posturas. E isso, provavelmente, desde que se equilibrou em duas pernas e descobriu o uso das ferramentas. Uma prova disso é a arte rupestre, desenhos feitos por homens primitivos em cavernas espalhadas no mundo inteiro, e que nada mais é do que o registro das atividades do cotidiano daquele grupo social. Essa prática sempre esteve presente nas mais diversas civilizações em todos os tempos da humanidade. Inúmeros eram os materiais destinados aos registros sociais e históricos. Na Índia, eram usadas folhas de palmeiras, e os esquimós usavam ossos de baleias e dentes de morsas. Na China, escrevia-se em conchas e cascos de tartaruga, e quase todos os povos da antiguidade usavam a pedra e a argila como base de seus registros. Entretanto, as matérias-primas mais próximas do papel que conhecemos hoje eram o papiro e o pergaminho. O papiro foi inventado pelos egípcios aproximadamente no ano 2400 a.C. Já o pergaminho, cuja escrita é feita diretamente no couro de mamíferos, como carneiros e bezerros,
pode ter sido descoberto ainda na pré-história, mas sempre teve seu custo muito elevado. Somente no ano 123 a.C., os chineses inventaram aquele que seria a base de toda a instrução e comunicação da humanidade, o papel. No início, era feito com fibras de bambu e seda, mas só no ano 610 da nossa era, essa invenção foi disseminada pelo mundo afora. Embora inventada 3.200 anos antes de Cristo, tanto a leitura quanto a escrita eram privilégios de sacerdotes, militares e governantes. Pessoas comuns não tinham acesso aos textos e somente no século XVI, alguns membros das cortes europeias passaram a ter mais contato com essa prática. A partir daí, as barreiras para o conhecimento começaram a ser derrubadas. Mas havia um outro problema. Os livros eram escritos à mão, logo não havia material disponível para o acesso de todos. As notícias principais ainda eram divulgadas através de comunicados expostos em locais públicos. Essa prática surgiu no século I da nossa era. A fim de que toda a população tivesse acesso às notícias de interesse do governo, o imperador romano Augusto mandou colocar nos espaços públicos aquele que seria considerado o primeiro jornal regular da história, o Acta Diurna. Gravado em pedra, o periódico trazia fatos diversos, notícias militares, obituários e crônicas esportivas. Em 713, os chineses fizeram o primeiro jornal em papel, publicado sob a forma de um panfleto manuscrito, e em 1041, também na China, enfim, o tipo móvel foi inventado. No ano de 1908, os chineses comemoraram o aniversário de milênio do jornal Ta Qing Pao, ou Gazeta de Pequim, apesar dessa informação não ter comprovação absoluta. Mas, sem sombra de dúvidas, o grande divisor de águas da história foi o desenvolvimento por Johannes Gutenberg, em 1440, da tecnologia da prensa utilizando os tipos móveis. O uso de caracteres avulsos gravados em blocos de madeira ou chumbo, arrumados em uma tábua para formar frases e textos, permitiu uma infinidade de combinações e a possibilidade de confeccionar inúmeras cópias rapidamente. Surgia, então, aquela que seria considerada nos dias de hoje a mais poderosa e importante arma de mudanças da sociedade, a imprensa. O termo imprensa significa, ao pé da letra, na prensa, o que foi prensado, e surgiu logo após a criação de Gutenberg. Já na prática, o termo imprensa está diretamente ligado ao tráfico de informações dos mais variados meios de comunicação para o público em geral. A imprensa começou a ser desenvolvida no Brasil oficialmente em 1808, com a transmigração da família real. Antes disso, ela era proibida e todas as publicações feitas em solo brasileiro eram consideradas ilegais e subversivas. Oficialmente, ela nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1808, com a criação da Imprensa Régia, hoje Imprensa Nacional, pelo príncipe regente Dom João. Mas somente no dia 10 de setembro desse mesmo ano, que o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, foi publicado em território nacional. Por esse motivo, comemora-se em 10 de setembro o Dia da Imprensa. O papel da imprensa na sociedade é tão importante que ela é considerada o quarto poder, dividindo o espaço com o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas, como diz o ditado, um grande poder exige uma grande responsabilidade.
E é exatamente por isso que em mãos inescrupulosas ela pode se tornar extremamente perigosa. Em 1994, a imprensa noticiou um suposto escândalo em que professores eram acusados de manter relações sexuais com alunos da escola base em São Paulo. A cobertura sensacionalista de jornais impressos e programas de TV arruinou completamente a vida dos proprietários da escola, que além de perderem todo o investimento de anos de trabalho, ainda tiveram suas vidas pessoais expostas em cadeia nacional, gerando danos morais irreparáveis, mesmo após serem completamente inocentados. Eu não sei. Eu falei toda a verdade no meu depoimento. Ela não falou nada ainda. Está sendo presa. Ela não falou nada. Nem me deixaram depor. O senhor tem alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova. Prova. O inquérito é a prova. Enquanto a imprensa se baseava apenas na fonte oficial. Por outro lado, quando feita com seriedade e profissionalismo, a imprensa é uma arma de defesa incomparável dos direitos humanos e um poderoso veículo contra as injustiças sociais. Ela tem o poder de agregar, de dar força, de inspirar, de registrar o passado e promover o futuro. E é exatamente por reconhecer a importância desse ofício e a responsabilidade que aquele que impõe um microfone ou uma caneta de apuração deve ter, que curiosos e pessoas não comprometidas com a ética e com o respeito à sociedade jamais devem ocupar frentes de comunicação, seja na mídia falada, escrita ou televisionada. Por tudo isso, e a fim de preservar todos esses valores, é que o jornalista, no ato de sua colação de grau, profere o seguinte juramento. Juro, no exercício das funções de jornalista, assumir meu compromisso com a verdade e com a informação. Juro empenhar todos os meus atos e palavras, meus esforços e meus conhecimentos para a construção de uma nação consciente de sua história e de sua capacidade. Juro, no exercício de meu dever profissional, não omitir, não mentir e não distorcer informações, não manipular dados e, acima de tudo, não subordinar em favor de interesses pessoais o direito do cidadão à informação. Mas infelizmente o nosso tempo acabou e o Comunicação vai ficando por aqui. Os nossos agradecimentos a todos que participaram dessa edição. O nosso programa está terminando, mas a nossa programação continua e você pode conferir toda a gravação e os bastidores do nosso programa de hoje no canal do YouTube, o RTV Show. A gente fica por aqui. Até mais. Até mais.
Comunicação. Oferecimento. Comunicação na sua versão impressa. Peça já o seu.